E eu vou convidar agora para falar com vocês, eu quero dar voz à Camila. Nós não vamos fazer via só palestra, ela vai mostrar algumas coisas que ela tem aqui, mas nós vamos fazer um bate-papo. A Camila Conce. Camila Conce eu a conheci quando eu formei como terapeuta quântica, foi a minha primeira formação como terapeuta, eu saí como um universo, igual muitos de vocês esforçam. Os que estão vendo a primeira vez essa informação, saem assim, meu Deus, existe um outro mundo. E aí uma amiga minha virou e falou assim comigo, se você acha que isso é bom, eu vou te apresentar para uma pessoa que faz um outro movimento, é além da quântica. Eu falei, além da quântica? O que é isso, menino? Não tem nem como explicar, não é nem informação. Ela deve ter contato com seres ascensionados, ela recebe as coisas. Lembra da Ellen Schumann que você falou? Mais ou menos uma nova Ellen Schumann que não tem o livro ainda. É aquele movimento. Eu falei, ó, mal não vai fazer. Ela falou, não, só entra sem julgamento. Eu falei, não, eu sempre experimento tudo. Eu sempre experimento tudo, eu acolho. Eu conheci Camila. E aí eu fiquei no grupo, depois que eu fiquei no grupo do Despertar da Consciência, a gente começou a fazer personal, e Camila não é conhecida no meio online ainda. Agora que a Camila foi, deu entrevista com revista, está fazendo os movimentos, mas é porque ela faz muita coisa. Ela está pela causa animal, ela está pela causa humana. É desafiador virar e colocar um rótulo, e a gente conversando aí por questão de posicionamento, pegar e colocar um rótulo. Mas hoje, o que eu venho falando, e por isso ela está nesse pilar, todas as pessoas que eu conheço, encarnadas, quem melhor fala de espiritualidade, sem sombra de dúvidas, mesmo que ela não seja famosa, é quem melhor fala isso. Você ter uma ideia, só criar uma imagem, é como se fosse o novo Prembaba, mas não é o Prembaba, entende? Não é o Prembaba, ela não quer ser ninguém, ela só é ela. E com muito amor, é o que ela disse antes, é o sonho da vida dela, ver as pessoas fazendo esse movimento. É por isso que eu trouxe ela aqui para vocês, para falar com a essência dela de espiritualidade para vocês. E eu vou estar aqui falando, porque tem coisas que às vezes ela fala, e aí, como eu estou no meio coach, eu tenho palavras que vocês entendem, que eu vou trazer junto, mas eu quero que vocês recebam. Ela não vai ouvir as palmas, mas com o coração em palmas, a Camila Conce. Seja muito, muito bem-vinda, Camila. Vou colocar você aqui comigo, deixa eu colocar. Só abrir seu microfone. Vou colocar ela comigo e depois vou deixar só com ela. Pode ficar só você aí, minha querida, que é melhor, que as pessoas vão te ver melhor. Oi. Namastê por estar aqui presente. Muita namastê, que para mim aqui esse movimento é minha vida, a vida dos seres aí que a gente acompanha, que a gente ajuda, a vida de vocês, que a gente vê como sagrado, né? A essência de vocês, para mim, que é a coisa mais sagrada que tem. Eu tô chorando aqui, é difícil eu chorar, mas no canto do olho, porque são 30 anos de história aqui passando e a gente vendo todo o percurso que vai acontecendo na humanidade e poucas vozes, como a Rafaela falou bem, poucas que realmente estão ocupadas das pessoas ficarem na essência e vivem para isso, né? E muitos pontos colocados para a Rafaela que é muito complicado a gente colocar para o senso comum, porque tem muita informação, mas para desinformar, ou para desinformar, para ficar na forma que foi inventada a forma. Então, para quem me conhece, bem-vinda aqui novamente. Para quem não me conhece, seja bem-vinda no meu coração, na minha essência, na minha alma e na minha môndana, no meu regente. A gente está aqui realmente para mudar o mundo, né? Para ajudar as pessoas elas entenderem quem elas são e elas realmente prosperarem na realidade delas mesmos. Bom, eu contar um pouco da minha história, geralmente eu não conto em nenhum lugar, mas como aqui é coach, a gente vai contar. Mas antes disso, eu queria agradecer todos os palestrantes até agora, vocês que estão acompanhando aqui, porque tudo que está passando aqui é muito sério, muito profundo, e ao mesmo tempo, muita alegria a gente vai trazer tudo isso, porque quem entender e vivenciar isso que a gente está falando é um divisor de águas na vida da pessoa. Ela vai se encontrar profundamente na essência dela, por mais que ela já se encontraram, a maioria das pessoas também que estão aqui se encontraram de algum ponto, mas sempre dá para ir mais fundo. Sempre, sempre. E a ideia é a gente puxar cada vez mais vocês e essência mais fundo, mais fundo e mais fundo. Bom, eu tenho 30 anos de história aí no caminho direto de evolução.
vão se atualizando movimentos junto com o plano evolutivo, eu sou canal dos seres de luz, um pessoal bem elevado, bem diferenciado, né, que trabalha aqui nesse plano. Então, a gente vai atualizando também nossos movimentos de existências e nossos movimentos de como reverberar isso para vocês. Então, sempre estou atualizando o movimento que desce para a Terra, tanto que tudo que eu faço hoje, eu faço de um jeito, que não sou eu, são eles, por intermédio de mim, e a gente vai mudando sempre, de acordo com o que vocês vão aprofundando mais na essência. Então, às vezes as pessoas falam, mas você vai fazer para sempre isso que você faz? Não sei, do jeito que eu faço, não sei, porque sempre está mudando. E, na realidade, todas as pessoas deveriam mudar. Por quê? Porque quando a gente muda, é porque a gente está acompanhando o fluxo da nossa essência e se conectando com a prosperidade real. Isso é muito importante. Então, falando um pouco de mim, desde criança eu achava aqui muito estranho esse planeta, muito estranho. Aí depois que eu fui entender por que tudo isso, né? E todo mundo olhava para mim e falava assim, mas por que você entende dessa forma? Mas por que não sei o que lá? E eu não tinha ninguém na família para falar para mim, olha, é desse jeito, é desse outro jeito, como funciona, o que você está sentindo, como você está vendo, como você vê a realidade. Eu tinha intuições, tinha a forma de entender um mundo totalmente diferente de todo mundo que eu conhecia. Deixa eu mostrar só quem tá aqui. Eu vou tirar ela daqui, que ela tá com as costas machucadas. Essa daqui é a Já. Oi, Já. A Jaya. Ela está há 1 ano comigo, né? Uma filhinha peluda. Foi Jaya que foi lá em casa? Essa foi. As costas. Uhum. Ela tá com as costas toda em carne viva ainda aqui, porque infelizmente foi de espancamento. Só estou falando dela antes, porque ela tá querendo sair daqui, né, Fih? Peraí, que tá engrudando no meu pé aqui. Calma, filha. Calma, que foi, filho? Calma, aqui, ó. Fala oi, gente. Fala oi, tudo bem? Quer ir pro chão, né? Fala oi. Então, o que aconteceu? Fala tchau, que eu vou deixar você ir pro chão. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Quer ir pro chão. Peraí. Bom. A Jaya é uma gatinha que foi espancada, as costas dela tá totalmente em carne viva. Nisso que ela tá totalmente em carne viva nas costas, ela também sofreu uma cirurgia que foi errada, né? Num lugar aqui em São Paulo muito conhecido, né? E não era de ninguém a gata, infelizmente deu um problema gigante para ela. Queriam matar a gata justamente para esconder provas. E a gente, com o pessoal sério da USP, né, professor Dr. Nilson e equipe lá, que hoje eu faço parte também da equipe deles, né, e outros casos também que aconteceram, a gente pegou ela, né, eu adotei ela para justamente fazer a cura, e ela é uma gata missionária, ela tem, a gente vai entender isso, ela tem 25 dígitos de amor incondicional, isso é só 2% dos animais que tem no planeta Terra, e muitos seres humanos... Eu vou contar para as pessoas isso de dígitos, que eles introduzir o que são esses de dígitos, que eles não entendem isso, que é dígito de amor incondicional. Tá, dígito de amor incondicional, aí eu teria que mostrar, primeiro mostrar a tabela, né, Rafaela? Quer que eu mostre primeiro a tabela? Que eu queria mostrar depois. Eu nem Pode fazer conta dela e mostra a tabela. Tem o share screen que você está vendo na sua tela. Tá. Se você clicar no share screen, você vai compartilhar o que você preparou. Fica à vontade. Se precisar, tá. Tenho eu, a Regis e a Vanessa aí para te ajudar, tá? Vou mostrar aqui a tela. Personalidade, licença. Eu tô na tela, como que eu faço agora para compartilhar? Espera aí. Ela tá aqui. Gente, hello. Oi. Compartilhar. Você tá vendo? Você clicou, Vanessa, você pode me ajudar aqui, você entende bem disso. Quando você clica em share screen, aí você clica lá em compartilhar. Eu vou fazer aqui um movimento para você ver, ó. Eu clico primeiro no botão share screen. Camila, você tem que estar na tela do StreamYard. Essa tela aqui. Estou. Tá. Aí você vai clicar aqui, share screen, aqui embaixo. Sim.
tá? Aí ele vai te abrir umas opções na sua tela para você escolher qual tela que você quer compartilhar. Tela inteira, janela do aplicativo ou guia Ah, Chrome. tá. E aí você clica na janela do aplicativo e depois lá embaixo, ao invés de cancelar, você clica em compartilhar. Tá, tela inteira, compartilhar, certo? Isso. Aí. Você entende. Tá abrindo. E aí? Peraí. Tem que esperar um pouquinho. Você já tá aqui, peraí. Vanessa, quer que eu te mando? Ué, se você quiser me mandar aqui no você WhatsApp, manda para ela, Vanessa abre e você vai explicando. Aí a gente não vai... Melhor, porque... Explica da Jaya aí, enquanto esse Vanessa manda e ela abre. Vou mandar para ela encaminhar. Peraí. Vanessa, só um minutinho. Mandei aqui. Pronto, Vanessa, tá mandada, tá? Tá. Então, aí que acontece? Aí a Jaya aconteceu, ela tem 25 dígitos de amor incondicional e só 2% dos animais tem no planeta Terra, e humanos não tem, tem o máximo 0,005, é nada, né? Comparando o tamanho da humanidade que a gente tem. Então, a gente entende, né, por vários motivos, que ela é uma gata missionária. Bom, em suma, ela era para estar morta, né? Por vários motivos, a gente teve que brigar na delegacia por ela, porque até para a delegacia foi o caso, fizeram um cerco absurdo e muita gente saiu do local por causa disso, por causa dela, e ela foi um divisor de águas de movimento evolutivo para os animais. Até as pessoas que queriam eutanasiar ela, até médicos renomados, né, da USP, queriam eutanasiar ela, os alopatas, a gente não deixou, ela continuou com o método de homeopatia, né? E nesse método de homeopatia e com caminho direto de evolução com as cirurgias espirituais, ela está vivíssima, vocês podem ver pelo olhinho dela, ela está sem dor, só que ela está com as costas toda em carne viva, já faz 1 ano agora em abril que ela está com a gente, e agora vai ficar mais 1 ano no mínimo com essas costas até fechar toda para curar de dentro para fora, para equilibrar o ser no físico, no mental, emocional e espiritual e ajustar ela para todos os fins da existência dela. Isso é o que acontece com o ser humano, que ele tem que voltar para a essência, tanto os animais como humanos. Por isso que a Rafaela falou muito do amor que a gente tem e pediu para mim falar sobre isso, do amor incondicional. Porque não existe um ser humano, ele é agregado na essência realmente, cumprido todos os fins de existência, se ele não tiver amor incondicional, junto com a espiritualidade real e a prosperidade verdadeira. Tem que ter essa tríade para justamente ele se agregar. E aí, com isso, voltando aqui à história, só dei um adendo da gatinha, a gente tem que entender como funciona o amor incondicional, né? Como que a gente é amor incondicional, porque na realidade a gente vive numa sociedade... Tem outra gatinha aqui que é a Maindra, que está pulando aqui atrás. A gente vive numa sociedade que a gente não entende, que a gente não é nós mesmos. A gente acha que nós mesmos, o que implementaram nas nossas ideias, no nosso comportamento, a gente acredita que somos nós mesmos. E para a gente começar a abrir e para a gente saber que não somos nós mesmos, nós temos que começar a aceitar que pode ter algo diferente, que a gente é bem mais do que a gente está nesse corpo, né? E aí, se puder ir nas telas lá para a gente explicar um pouquinho sobre isso... Alô, Vanessa? Nas slides? Vanessa, tá me escutando? Ela tá compartilhando. Aí vai entrar, já tá entrando. Pode continuar falando que ela vai colocar e você vai ver. Para a gente entender isso. Então, voltando aqui à história, né? Então, eu tenho 30 anos de experiência fazendo isso. O que eu faço? Eu atendo todos os seres, os animais, os humanos, a natureza, o planeta Terra e o universo, e ajustando eles para eles entenderem como funciona a consciência deles e como funciona o ego, e aí eles se autocuram, e eles cumprem todos os fins de existência, que isso Hahnemann também fala, que a gente vem para a Terra não para ser só rico, a gente vem para a Terra para ser rico em todos os setores da vida, ser essência pura e ser guiado pela essência em todos os setores da vida.
Só que a gente não percebe a importância disso e nem sabe que tem que fazer isso, porque o sistema não conta para a gente que a gente tem que fazer isso. Como falou muito bem aqui a Rafaela, o sistema não quer que a gente acorde e não quer que a gente seja nós mesmos. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, muitas das coisas que a gente vai falar aqui, são situações e são formas de colocar muito diferente do que vocês já viram, a maioria das pessoas aqui, mas muito diferente. Então, eu queria que vocês ficassem com... Às vezes até acham que a gente fala outra língua, mas a gente não fala outra língua, a gente fala a língua da essência, muito profunda. Por que a gente escolheu isso? Porque a gente percebeu que se a gente não entender como a gente funciona em essência, e a gente se permitir ser essência, a gente nunca vai ser próspero real. E a gente não vai conseguir ficar na felicidade plena, que está tão aberta já para todos, e que está disponível para todos nós. Só que a gente se auto-sabota, como bem colocou a Rafaela aqui, como quem colocou o Ari e os outros que vieram aqui, falando da saúde física, mental, emocional e espiritual, que a gente se auto-sabota todo segundo da nossa vida. Não é um momento, um instante agora, depois, não. É todo momento que a gente está se auto-sabotando. Só que a gente não percebe porque a gente tem o ego sutil, em regra, na frente da consciência. Então, a gente tem o ego aqui sutil, na frente da consciência, escondendo a nossa consciência e se passando por consciência. Né? Esse ego se passa por consciência. Então, a gente nem sabe que a gente não é nós mesmos. E é pesado a gente falar isso, né? Como assim a gente não é nós mesmos? A gente está há 30, 40, 50 anos, 60 anos, e nós não somos ainda plenamente nós mesmos. A gente tem alguns movimentos de essência, né? A gente faz algumas coisas, mas está muito longe de a gente ser 100% na essência. E aí complica mais porque a gente está numa era que tem muita informação sobre espiritualidade, muita informação sobre como ganhar dinheiro, como não sei o que lá, mas pouca informação para te tornar original, pouca informação para você viver a sua originalidade, resgatar a sua essência. E é engraçado que muitas pessoas que a gente vê e a gente atende assim, a gente fala assim, as pessoas não sabem quem elas são. E não sabem o que vieram fazer aqui, elas não sabem, elas vão indo por necessidades externas, fazendo os movimentos dela, ou o que apareceu de novidade, vou fazer esse curso que é novidade, vou usar essa técnica que é novidade, mas ela não investiga e sente lá no fundo da essência dela como funciona mesmo, mas não porque ela é desleixada, é porque existem muitas distrações que ela se perde nessas distrações sem perceber, porque o ego está colocando toda hora na vida dela essas distrações. E ela está fazendo muitas vezes com muito amor e o melhor de si, sabe? Eu vejo muitas pessoas com muita boa vontade fazendo as coisas que elas fazem, mas elas não percebem o refinamento do ego, que ainda não deixa ela se colocar na essência dela e no comando na vida dela, e ajudando de verdade tudo e a todos, por mais que ela já está ajudando, por mais que ela está fazendo movimento, e a gente agradece demais, 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 mas a gente pode ir muito mais além e se movimentar em essência plena, gente, é possível, em 2020, é possível a gente estar em vivência, em essência plena, a todo segundo da nossa vida. Então, aqui tem um pouco da minha história, voltando aqui, né? Sou cientista da religião, advogada, mestre em direito, né? Fundadora do Instituto Viver e Agir no Agora, conselheira espiritual, palestrante internacional. O que a gente faz aqui no Brasil e fora do Brasil, personalizado, 99% hoje que a gente faz via distância. Não paro, 24 horas eu estou no ar, que de domingo a domingo a gente está trabalhando. Hoje mesmo de manhã, logo 7 horas da manhã, estava atendendo um cachorrinho. Um cachorrinho via no astral, vendo como que estava a movimentação dele de energia junto com a tutora dele, para voltar eles na cura, na essência, que teve uns ataques espirituais lá com eles. Então, assim, a gente não para, como que vai fazer no movimento. Você pode passar, Vanessa, para a gente fazer o próximo? Aí, qual é a missão disso? É ser, educar e colaborar com os outros seres para fluir na vida. Né? A Rafaela está fazendo uma abertura de coração dela danada, como todo mundo aqui, para entender esse fluxo da vida. Né? Porque como ela falou aqui, mas eu estou vestidinha bonitinha, as pessoas me rotulam porque eu estou vestida bonitinha,
Mas, na realidade, ela precisa fazer isso para o movimento dela, ela precisa disso, a missão dela está relacionada a isso. Falando de Dubai até, eu já fui para Dubai, um dos pacientes minha foi uma Satguru, né? E essa Satguru, eu só consegui falar com ela porque eu estava no nível dela de entrar na sala VIP dela, ela me conhecer e ela escutar o que a gente está falando. Então, às vezes, a gente precisa também do dinheiro para a gente acessar e transformar o mundo, que é isso que a Rafaela quis falar. A gente precisa muito de dinheiro para isso, né? Então, o dinheiro, quando ele é usado com neutralidade, ele usa para valorizar a essência dos outros, para ajudar os outros, para ajudar os animais. Tem muitos animais hoje passando fome, muitos seres humanos. A gente precisa de dinheiro. A gente precisa fazer um movimento enorme para justamente as pessoas terem as informações mais corretas e mais sensatas. E realmente as pessoas a terem acesso a tudo. Para a gente fazer isso, a gente precisa de dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele é um meio importantíssimo. E o dinheiro, ele precisa para justamente a gente galgar alguns movimentos maiores para a expansão da consciência e fazer um mundo excelente para todos, tá? Então, tem que quebrar um pouco esse paradigma de ver, olha, a espiritualidade, a pessoa tem que ser pobre. Não, ela tem que ser pobre do ego, mas ela tem que ser rica em essência. Isso é muito importante. Então, a gente está com a missão de esse fluxo de entrar no ser, entrar na prosperidade do ser, a pessoa entrar e ela despertar para o eu dela. Só que ela só vai conseguir isso se ela descartar a identificação do ser dela que ela criou. Então, a meta da existência é a gente colocar a prosperidade real unificada com a espiritualidade real, como diz bem a Rafaela. A gente tem que unificar esses dois. Se a gente não unificar os dois, não acontece realmente de sabermos realmente o que somos e cumprir todas as metas da nossa existência. Você pode passar, Vavá, por favor? Aí, nessa visão de jornada, a gente tem uma visão que a gente tem que ter não só a prosperidade real, a prosperidade do ego, como a gente vê em todos os lugares. A gente tem que ter o ser completo, ser pleno, com amor incondicional e essa prosperidade, né? Então, eu não vou ficar lendo muito, porque a gente tem pouco tempo, e essa apresentação foi para uma apresentação muito grande. A gente vai passando, aí vocês puderem ir lendo, e a gente vai comentando aqui. Faz favor, Vanessa, de passar o próximo, meu amor. Aqui são alguns dos valores que a gente tem que ter quando a gente é fiel à essência, que é a prosperidade real em todos os setores da vida, governo de si, alegria interna. A gente tem muita alegria externa, né? A gente está acostumado a dar risadas, até risadas artificiais, falar que está tudo bem, e na realidade não está nunca tudo bem. E graças a Deus que não está tudo bem nada, porque só estando nada bem, que a gente, quem está sã tem essa certeza, que a gente consegue galgar degraus mais próximos da nossa essência. Então, a gente pode sim ter alegrias externas, mas a alegria interna ela tem que estar constante, unificada com a serenidade do ser. E se a gente fizer isso, e se a gente permitir ser assim, que na verdade nem é fazer, é permitir ser assim, é que a gente consegue fazer a união do nosso ser com tudo e com todos. E aí a gente entrega o fluxo da vida. Isso pode ser que eu estou falando de uma forma bem rápida, porque a gente vai esmiuçar mais lá na frente, é só para dar uma pincelada primeiro rápida, porque a gente tem muita coisa para falar e para aprofundar. Então, aqui são um dos que a gente grifou alguns e outros não, porque alguns são dos atributos da consciência para vocês resgatarem e terem essa memória no intelectual, mas abrir o coração para ser vocês. Então, o autoconhecimento, que é a autocura, o autoconhecimento real, não o autoconhecimento do ego, porque a gente está numa movimentação que a gente autoconhece muito o ego e achando que é consciência e não é ego. A gente tem que silenciar a mente, e é engraçado que a gente está numa sociedade que, na realidade, só ensina a gente a encher, entochar a mente, né? Tanto que a gente é valorizado muito em ser racional, e a gente vai ver lá na frente, quando se der tempo, que eu acredito que vai dar, a gente vai perceber que a segunda doença que a gente tem nesse planeta e nesse corpo aqui, a segunda doença depois do câncer, são as doenças mentais e a compulsão mental. E ninguém fala disso, que é a compulsão mental. Ninguém fala sobre a compulsão mental. Quantas vezes a gente limpa na personal, na cirurgia espiritual, até em animais, porque a gente passa muitas coisas para os animais e nem percebe. Quanto a gente vê coisas aqui, problemas, bichos saindo de outras dimensões, grossos assim, ó,
umas coisas que vocês nem têm noção, umas coisas assim que saem daqui entulhadas, assim, complicada. E às vezes tem coisas que grudam na cabeça, que até é difícil para a gente limpar, a gente tem que tirar várias vezes no plano astral, nas cirurgias espirituais, porque não consegue tirar de uma vez, de tanta impregnação, de ficar no compulsar de pensar, no compulsivo de pensar. A gente tem muito essa programação nessa terceira dimensão que a gente está aqui. Só que a gente não percebe, porque a gente acha que pensar é normal. Não, pensar é normal se tem o tempo de pensar, o tempo de comer, o tempo de fazer as ações conscientes com consciência, o tempo de amar. Tudo isso tem que estar agregado, mas isso tem que estar de uma forma harmonizada dentro de si. Se está um caos, aí fica complicado. Aí só desse pequeno caos que eu falei, é impossível a gente já estar na prosperidade real, porque está tudo como se fosse os canos estão entupidos para isso. E a gente tem que deixar todos esses canos interligados, que são emaranhados, todos limpos e fluídicos, que esse é o natural do nosso ser. Essa que é a prosperidade real e a natural do nosso ser. Então, a gente não é silenciar a mente totalmente, é ela pensar com consciência somente e abafar a voz do ego, que é o ego safado que a Rafaela fala tanto. Esse ego safado, quanto mais a gente tiver dígitos de amor incondicional por si e por todos, mais esse ego safado ele vai desaparecer. Mas não é que a gente mata o ego, que isso também é um absurdo, né? Falam que a gente tem que matar o ego, não se mata o ego. O ego ele é amigo da consciência. O problema do ego é que ele está na frente da consciência. Então a gente tem que fazer esse ajuste aqui. Se a gente fosse fazer uma imagem, a gente tem que fazer esse ajuste, colocar a consciência na frente do ego. E aí a gente vive no agora, viver agir no agora, fluindo. Outra pegadinha que acontece aqui nos valores, que hoje em dia tem muita meditação. Legal, meditação ela dá bastante relaxamento, ela dá um pouquinho calmeza, tranquilidade, mas se eu não estar no estado de meditação, que é o estado que eu estou no ser meditante em qualquer situação da minha vida, vivendo isso, sem precisar parar para meditar, eu ainda estou levando na meditação o ego junto. Então, assim, eu medito junto com o ego. Só que mesmo assim eu tenho os ganhos secundários. Quais são os ganhos secundários? Eu relaxo, eu realmente estou melhor. Realmente, você vai ter essas sensações. Mas se você ficar no estado de meditação constante, você é um ser relaxado 100%. Você é um ser em harmonia 100%. Parece até negócio de vender, né? 100%, 100%. Mas não, na realidade... É perfeito, Camila, quando você traz, porque quando ele não medita em essência e põe a essência que fica o ego aqui, ele baixa, fica só naquela energia aquela coisa toda, acha que está tudo bem e não faz o movimento. Então, não é que a gente é contra a meditação. Não. Você não pode meditar, tem que viver a meditação. É igual a oração que prende, que as pessoas às vezes pegam o rosário, está lá rezando, entra no lugar e reza, mas ela acha que só daquele jeito de rezar, a oração subiu e entrou no estado de oração. Isso é muito importante. Algumas pessoas estão perguntando, seria legal depois de você falar, como diferenciar o que é da essência e o que é do ego. Mas pode seguir na sua linha, tá? Tem tanta coisa, gente. Eu falei para a Rafaela, ai, Rafaela, fica lá 40 minutos, não é muita transformação e muito amor, gente. Vocês não têm noção, é muito amor, né, Rafaela? É muito. Mas a gente monta um congresso maior depois, a gente detalha isso, né? Então, assim, para mim passar tudo aqui para vocês, eu fico assim, ai, meu Deus do céu, porque assim, o que eu falo para vocês é o caminho para todo mundo, gente. Eu só sou canal dos seres de luz, é o caminho para todo mundo. Todos vocês são anjos, são seres ascensionados também. Isso parece verdade, até impossível, alguns vão pensar, não é isso. Só que esse que a gente está compilando aqui, que eu consegui compilar, porque eu vim já um pouquinho diferenciada e a minha missão é fazer isso, diferenciada não que eu sou melhor que vocês, mas acordadinha nesses pontos, né, que é minha missão, por isso disso. Então, para mim é muito simples descarcar e vocês verem a olho nu, porque eu leio as energias dos seres. Então, para mim é muito simples, é assim. Todos os dias eu faço isso, né? No Brasil, fora do Brasil, e no telefone, à distância, vendo uma foto, é muito simples. Eu sei que a maioria das pessoas não é, porque é minha missão, mas a essência de vocês também tem isso. Só que o que eu estou falando isso para vocês entenderem que, para mim, eu tenho que chegar e tirar essas dobras para justamente vocês entenderem onde a gente quer chegar, que vocês são uma unidade.
Então, a gente vai falar alguns pontos, não vai dar para falar todos, por causa do tempo. Mas, assim, a gente está aberta, a Rafaela está aberta e eu para falar o máximo possível, né? E vocês sentirem, porque eu não quero só não falar no máximo, não. Eu quero que vocês sentirem. Tudo que eu falo sempre às pessoas, eu quero que vocês vivenciem. Vocês vão perceber que é real, é fato isso daqui. Isso daqui não é uma história, uma metodologia, inventei para fazer como fala, uma variação mais elevada do que eu estou falando, não. É assim como funciona para todo mundo, independente de religião, independente de crença, independente se a pessoa é pobre ou rica, se a pessoa é criança, se a pessoa é adulto. Aliás, tem muitas crianças que eu atendo que são pessoas fantásticas, que são serinhos acordadíssimos, as diamantes. São crianças aí que estão conectadas e já estão fluindo na vida. Isso daqui que a gente está falando, isso daqui que a gente está desmembrando, para ela é natural, não precisa nem falar. Já passou dessa fase aqui. Daqui você vai conversar com elas, vão dar risada na minha cara. Eu vou falar assim, não acredito, Camila, que você veio falar comigo isso. Olha como é louco isso, como a gente tem que perceber como é o movimento de cada um e perceber que para muitos já é natural isso nesse planeta. Tá? Então, vamos lá. Ser e fazer incansavelmente com a sua essência quiser. A Rafaela bateu muito no ponto aqui de, gente, vocês acreditem no negócio, façam e aconteça, vão atrás, façam o movimento. E é isso. Se vocês perceberem que vocês estão fazendo, vocês não contam a hora do relógio de vocês, é porque vocês estão fazendo a coisa real da vida de vocês. E não cansa. Eu falo por minha experiência. Eu estou 30 anos fazendo esse movimento, vindo atualizações, vindo coisas loucas, assim, porque como é muito sutil esse trabalho, pega muito vocês na essência, é muita informação que não dá nem para falar em palavras. Só que eu vou comandando, a gente vai fazendo os movimentos e vai indo, vai falando, vai se abrindo, é isso que tem que fazer, é isso, por quê? Porque incansavelmente eu quero que vocês fiquem na essência, sejam lindos na essência, mais que já são. Então, a gente precisa ser canal para fazer esse movimento, para vocês entenderem que é natural a gente fazer incansavelmente, que a gente ama, independente se tem dinheiro ou não colocar a hora no relógio e falar assim, é isso que eu tenho que fazer. Mesmo que for uma coisa muito louca, muito assim, falar assim, eu descobri que a minha essência é fazer um buraquinho, que eu tenho que fazer, uma das coisas é fazer um buraquinho desse pentinho aqui de gato. Eu descobri que eu tenho que fazer isso. Faça! Acredite, todo mundo achando que você é louco ou não, faça. Obedeça a sua essência incansavelmente. Vocês vão perceber que vocês vão ter energia, não vão ter hora para fazer isso. Vocês vão fazer tudo com alegria, com leveza, vão ficar muito, muito felizes. E essa felicidade muito, muito, muito feliz é uma das características da prosperidade real. Se você está ganhando dinheiro ou está querendo ganhar dinheiro de uma forma forçada, né? E não está muito, muito, muito feliz com a essência, é porque tem coisas erradas. Aí é um ponto que você já pode ver que tem alguma coisa errada. Por mais que você vai ter o resultado que você quer atingir. Eu ganhei, sei lá, como agora tem nessas coisas do coach. Ganhei 1 milhão em uma semana. Você pode até ganhar, mas quem ganhou esse dinheiro? Foi seu ego ou foi sua essência? Foi com crédito ou foi com débito? Isso muda tudo. Não adianta você ficar rico no momento e ser mendigo no cosmos, que eu falo. Tem muita gente que eu conheço, até pacientes, até movimentos que as pessoas, elas confundem isso, né? Porque a gente tem um olhar na Matrix do que é a pessoa próspera, às vezes vê uma pessoa assim, lendo com um desembargador, um exemplo, uma pessoa que eu conheço até. Você olha para o desembargador e fala, cara de sucesso, ele é um desembargador, ele é mais que um juiz. Mas você vai olhar para a essência dele, que são os dígitos de amor incondicional, ele não está nem no começo da brincadeira de ser ele mesmo. Ou seja, o ego está fazendo fantoche dele, e ele está achando que é consciência, mas fazendo fantoche dele, fazendo tudo que quer e bem quer dele, e ainda criando débito, e com muito dinheiro que não está percebendo. O dinheiro ficou tão aqui que não percebe que a pessoa que é ela. Mas a gente está falando nesse ponto não para julgar, para perceber as armadilhas complicadas que o ego nos colocam. E que tenho certeza, se colocasse as claros para eles como que ele deveria fazer e como ele ia escolher a essência dele. Porque ele ia ver mais vantagem. Só que ele não percebe, porque o sistema faz com que a gente fique fantoche do sistema. Até a gente escolher as pílulas que a Rafaela falou. Qual a pílula conhece? A pílula de você ficar no sistema dormindo ou a pílula da verdade? Mas sabendo que a pílula da verdade, como diz até no filme da Matrix, muitos vão querer morder você.
Porque você está tirando as pessoas da droga do ego, de se drogar pelo ego. A gente é drogado no ego e nem percebe que a gente é drogado no ego. A gente, ó, viciadão no ego. Às vezes as pessoas falam para mim assim, um fulano de tal fuma maconha, fulano não sei o que lá tem compulsão sexual, não sei o que lá. Falei, e a nossa droga no ego? Como que fica se a gente é drogado no ego? Que a gente nem percebe isso, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado para a gente atingir esse ser, o puro equilíbrio, que aí a gente encontra nossas habilidades e a gente é uma prosperidade plena. Eu sei que eu estou falando essas coisas, muitos já estou sentindo aqui, acha que é difícil, acha que é complicado, né? E, na realidade, não é nada complicado. O complicado é ficar escravo do ego há anos-luz, e a gente não percebe. Esse que é o complicado. A gente está tão acostumado a ser escravo do ego que ser fácil e ser simples na essência virou complicação. Ficou muito complicado. E você não vai fazer mais coisas para você para a essência. Ao contrário, você só vai tirar o movimento de fazer as coisas do bolo, fazer um bolo que você faz com o ego e vai fazer um bolo que você faz com a essência. Então, você vai trocar esse movimento. Vai trocar só os ingredientes, mas vai fazer o mesmo bolo. Então, fique tranquila. E isso tudo vai se encaixar. Fique tranquilo que tudo isso aqui vai se encaixar, tá? Mas é muita informação mesmo, mas a gente tem que colocar esses pontos para começar a descer umas fichas na essência de vocês, abrindo o coração, na essência de vocês, permitir abrir mais o coração para vocês entenderem tudo isso. Vanessa, passa para mim o próximo, por favor. Então, aqui a gente tem, na realidade, está 7 campos, mas são 6 campos de atuação hoje, que é a personal, que é um trabalho bem profundo que a gente faz, que ensina as pessoas realmente voltar à origem, entender como elas funcionam de verdade, tirar as armadilhas do ego. Isso é feito com a leitura de energia, sem nada de tecnicismo, porque quando a gente coloca tecnicismo, a gente vai transferir, vai sair de um nível para outro. O que é sair de um nível para outro? A gente, de repente, está... digamos assim, eu tenho um problema de raiva. Agora eu não sinto mais raiva. Mas aí eu ainda continuo falando mal dos outros. Então, você vai perceber que você vai migrando movimentos. E a ideia qual que é? Você colocar você no seu eixo de essência e não precisar trabalhar nada externo, nada de emoção, nada aqui externo. O que reverbera de você não estar na essência. Então, vou voltar aqui. Se você se coloca na essência, que vocês podem colocar, que é isso que a gente está fazendo aqui aos pouquinhos, se colocar na essência, aquela coisa que você tem, digamos que você tem muito medo de alguma coisa, que você tem alguma compulsão complicada, de beber, de fumar, isso vai sumindo, porque isso não faz parte da consciência, isso faz parte do ego. Então, essas coisas que a gente faz, a mentoria também que a gente faz com que as pessoas vendam o que elas têm que vender, que elas acreditem nos sonhos delas materiais, mas também elas acreditem no sonho espiritual dela, porque a essência grita para a gente voltar para a essência. E a gente muitas vezes não escuta, porque o dia a dia que a gente tem é um dia muito corrido. É um dia que eu sei que vocês vão falar, mas Camila, como que eu vou fazer isso? Se eu tenho que pensar em ganhar dinheiro, eu tenho que pensar os afazeres da minha casa, os afazeres do meu trabalho, um monte de coisa. Eu não sei, gente, mas vocês têm que encaixar. Não sei que eu sei, na verdade. Quando você faz tudo com amor, você encaixa tudo. Tudo você acontece, tudo. Você consegue mesclar tudo e fazer tudo com tudo do excelente seu. E isso que eu estou falando não cabe no racional. Parece impossível, mas não cabe no racional, mas cabe na ação consciente, que tanto a Rafaela está falando hoje. Quando vocês se permitem entrar na ação consciente, no fluxo da ação consciente, vocês vão perceber que tudo se encaixa, tudo cabe mais um. Mas, ao mesmo tempo, você não vai fazer nada com cansaço, não tô cansada e tô com caras e bocas de desgosto. Você vai fazer com tudo com muito amor. Até coisas chatas você vai fazer com amor, de repente, como eu faço hoje, que é limpar 3 bundas de gatas paralíticas, além dos outros filhos peludos que a gente ajuda aí. São 3, 5 vezes ao dia. A gente faz muito com amor, por quê? Porque a gente sabe que aquilo lá, como qualquer outra coisa, tudo é amor. E aquela é uma oportunidade de amor para a gente ser e estar. Então, se vocês começarem a olhar no foco de vocês, o que vocês fazem de vida, e começar a fazer tudo com amor preciso, como você gostaria de receber um amor de um objeto, de uma pessoa, de um animal, isso muda a vida. É você entrar num movimento de estar no mundo sem ser no mundo. E aí, tudo que você precisa, você não precisa correr mais atrás. O que acontece comigo, eu não preciso mais correr atrás de dinheiro, não preciso correr atrás de nada, as coisas vêm diretamente.
Tanto pessoas, como animais, como os humanos, como seres de luz, como pessoas, situações interessantes, como dinheiro vem. E você ajuda com dinheiro, e ele vem de outra forma. E situações muito interessantes acontecem na vida de vocês. Isso é possível, isso não é piegas, isso não é para depois, para daqui um dia, para depois um ano, isso é possível agora. Mas a gente tem que fazer uma cirurgia de tirar tudo que não é da consciência e colocar tudo que é da consciência para isso acontecer, porque isso é o natural de a gente estar na consciência. Então, aqui tem algumas das coisas que a gente falou, o público-alvo, como a gente falou, são todos. É isso que é difícil, que eu fiquei pensando no coach aqui. Mas como que a gente vai colocar um público-alvo? Que, na realidade, aqui é a base para todo mundo ser essência. Todos vocês vão ter que... Não, isso aí a gente vai trabalhando, porque é o desafio dela, gente, é o que muitos de vocês têm. O que eu falo para ela é que ela precisa olhar para 3D e posicionar para o que eles querem para entregar o que precisa, porque é um trabalho bem completo. Para mim foi muito difícil quando pensar a prosperidade, porque ela tem vários níveis, escolher um para falar, para ter a atenção das pessoas. Mas é bom que eles conheçam que é a amplitude que é, porque eles também estão vendo esse posicionamento. Sim. Então, a gente trabalha tanto os animais, né? Ajuda, porque nem trabalho, é todo mundo interligado, é irmão de essência, todos vocês são meus irmãos de essência. Tanto os animais como as pessoas encarnadas e os desencarnados. Esses dias uma pessoa me pediu uma psicografia, né? Eu fui fazer a cirurgia espiritual dessa pessoa e ela falou assim, olha, eu amo meu pai, amo demais meu pai, eu sei que eu tenho uma conexão gigante com ele, se tem como entrar no astral com ele, falar com ele. Falei, olha, eu não sei se ele vai dar permissão. Primeiro ponto, eu não sei que densidade de grau evolutivo ele está, porque às vezes ele não tem como vir mais perto, porque ele está num lugar muito complicado, pior que a Terra. Existe lugar pior que a Terra. E tem lugar melhor que a Terra. Isso é bom, que é onde a gente vai. E quero que todos vão, né? Então, a gente tem que ter uma permissão. Aí ele veio e contou o que tinha que contar. Então, dá para fazer essa ligação, porque a gente não morre, gente. A gente só muda de nível. Não existe morte. Existe só fase de outro videogame. Isso as pessoas não entendem. É bom tocar, porque a maior parte das pessoas tem vergonha de falar isso, porque acha que está ferindo a crença do outro. Tá tudo bem a pessoa continuar com a crença dela, mas a gente não pode deixar de falar o que é real. Porque senão elas vão ficar na borda do mesmo jeito. Elas podem continuar indo na igreja que elas vão, mas elas precisam saber que é igual um videogame, elas mudam de nível. Sim. Eu fico muito feliz quando algum ser vai desencarnar, inclusive se ele cumpriu todas as metas de existência dele. Eu fico muito feliz. Semana passada, vou falar em público, ninguém sabe disso. Semana passada desencarnou um filho peludo meu, muito evoluído, graças, a gente pegou ele magrelo, e com muita sarna. Ninguém queria ele e grande. E muito pula-pula, muito safado, mas safado assim de irritar até quem não tá na essência, de irritar. De tanto que ele era pula-pula, de querer abraçar, beijar, asfixiar a gente de tanto carinho, né? E outras coisas também. Aprontão, rasgando tudo. É aquele tipo de cachau. Se a pessoa não tem amor, ou pelo menos o mínimo, ela vai jogar na rua. O senso comum, infelizmente, é assim, porque não vê o outro como você. Porque tem todo motivo de ele estar aqui. Todo animal, a pessoa que está na nossa vida, todos têm motivos por estarem na nossa vida. Até os sociopatas têm motivos que a gente tem que agradecer. Uma vez uma pessoa falou para mim, uma vez eu conheci vários já sociopatas profissionais, né? E eu ajudo muitas pessoas a entenderem como funciona isso. E uma vez uma pessoa falou para mim, uma pessoa astróloga, ela falou assim, um dia você vai ter que entender essa pessoa e você vai um dia beijar essa pessoa até não poder mais. E hoje eu beijo essa pessoa, porque a gente vai percebendo quando a gente está na essência que tudo está certo, não existe mais errado e não certo, está tudo encaixado, como que aconteceu hoje aqui, né? Que travou tudo, não deu para nada, para a Rafaela não fazer o propósito que ela queria, né, na realidade, mas tem o propósito da essência dela e a essência de todos vocês aqui. Então, a gente tem que ficar nisso e não ficar chateado, sempre no neutro para acontecer essas coisas. Então, a gente tem que descobrir quem a gente é. Quem a gente é? Isso vai ser um choque para muitas pessoas, tá? Mas a gente tem que falar como funciona, ok? E eu vou falar novamente, eu não estou inventando nada. É como funciona. Se não cair a ficha agora, que caia mais para frente. Se vocês acham que eu estou falando língua de ET, ok, é normal.
tá? Mas deixa que o coração abrir, que vai cair tudo a ficha, é normal. É muita informação de essência que o ego quer ir junto e não quer deixar vocês perceberem isso. O ego safado, ele não quer. Por quê? Porque vai tirar ele do trono dele, vai tirar ele do comando da vida de vocês. Então, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Vai querer sair daqui, eu sei, mas tem que falar. Então, vamos lá. Nós somos uma família universal, então a gente é único, né? A gente é único. Depois que a gente está dividido em muitos, só que quando a gente juntar, a gente vai perceber que é único. Então, todos que estão aqui, todos que a gente não conhece, todos que são amigos, inimigos, uma caneta, tudo é nossa família universal. Por isso que a gente tem que ajudar tudo e a todos nessa família universal, cumprir todas as metas de existência. E é normal e natural eles estarem na prosperidade natural deles com isso, tá bom? Então, a gente é a família universal, que é uma consciência universal que brilha, reverbera, transborda. Isso aqui, ó, pulsante, amor incondicional por si e por todos. Todos nós somos isso. E isso a gente age e interage com neutralidade. Uma das coisas que as pessoas se assustam muito é que a gente fala que tudo que é positivo, mandar coisa positiva para as pessoas, agir de forma positiva, com intenção positiva, é ego, é magia negra. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Então, a gente tem que entrar no nível de neutralidade, não é pedir para ninguém, porque o universo, Deus, que nome seja, ele sabe o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que reverberar. E aí, quando a gente sai dessa família universal, a gente entra na nossa individualidade. E essa individualidade, como tudo no universo, tem um campo eletromagnético. Nós somos um campo eletromagnético. Então, a gente não é isso. A gente é isso aqui, ó. Vamos dizer assim. Eu vou fazer uma imagem bem tosca, só para vocês entenderem. Então, a gente é isso aqui. E aí, quando a gente é isso aqui, a gente, mais descendo mais um pouco, a gente é um regente que está na foto do lado de vocês olhando de frente, do lado direito. A gente é esse regente aqui. Por mais que a gente está em individualidade, a gente é um regente. E esse regente a gente vai distribuir em mônadas. Em mônadas. Que essas mônadas são seres que são desmembrados para eles cumprirem as missões deles de forma desmembrada e para eles, de repente, depois se acloparem e voltarem todo esse caminho que eu falei, que eu estava acabando de falar, de ordem crescente, a gente vai fazer de forma decrescente. Então, eu vou voltar aqui, que é muita informação. Então, a gente está no regente, que é essa figura do lado direito aqui. Ele é o pleno. A gente se dividiu nessas luzinhas aqui, são mônada. Quando a gente vai descendo mais na matéria, a gente vai descendo no corpo de luz, que é onde nasce a dualidade, onde nasce o positivo, o negativo, o feio e o bom. Por isso que eu falei na neutralidade que não existe o positivo, porque ele faz parte da gente densificar na terceira dimensão, que é onde a gente mora hoje, nessa matéria. A gente está morando aqui num lugar que se chama terceira dimensão. Essa terceira dimensão é onde tudo que é material, ele é visto como real. E, na realidade, tudo que é material é irreal. Vou falar de novo. Tudo que é material é visto como real, mas, na realidade, é tudo irreal. Então, a gente tem que sair disso para saber quem a gente é. Mas como que é irreal se eu sinto dor? Porque a gente tem mecanismo que a gente sente dor, mas a gente não é isso. A gente precisa da dor também, de algumas coisas no corpo, a gente entender esse corpo, porque a gente precisa passar a experiência nele para a gente adquirir a nossa essência madura e voltar para essa origem da família universal, tá? Isso, muitas religiões não falam, mas isso é como funciona o universo, não é religião, é como funciona o universo. E as religiões pontuam algumas coisas aqui de outra forma e com outras linguagens, né? Do Espírito Santo, ela vai falar de outras linguagens, mas essa é a linguagem mais forte e com vibração mais de luz. Por isso que eu trouxe essa linguagem de vocês, que é a linguagem do universo. Então, até se vocês quiserem pegar uma dessas palavras como regente e mantralizar uma hora para vocês, se vocês abrirem o coração, vocês vão sentir uma vibração muito interessante, muito poderosa, que ali vocês moram também numa camada mais sutil. Porque isso que a gente está falando, vocês estão vivendo em todas as dimensões ao mesmo tempo, como eu também vivo em todas as dimensões ao mesmo tempo. Tem até um filme que fala sobre isso, que é o Interestelar, que ele mostra as outras dimensões, um ser na outra dimensão conversando com esse. E é muito interessante de ver, entre outros também que falam sobre isso.
Tem um filme também que falaram esses dias, que é muito antigo, deve ter uns 6 anos mais ou menos, que chama A Chegada, que ele vai mostrar uma linguagem universal, mostrando que eles já sabem tudo o que está acontecendo aqui. Tanto que tudo que está acontecendo aqui, muitos seres estão na luz, que estão mais em contato com essa família universal, eles já sabem que está acontecendo o coronavírus aqui, já, ó, porque já estava programado para acontecer um monte de coisa daqui, como dizem os livros sagrados, de alguma forma. Por quê? Porque eles já estão mais plenos de ver todo mundo. Foi ela que caiu ou eu caí? Tá todo mundo aí? Tá ok? Oi? Vanessa, teve uma queda mínima? Porque para mim continuou ok, mas a tela da Camila saiu e ficou rodando. Tá tudo ok? Pode voltar, Camila. Tranquilo? Tá em você, Rafaela, não tá em mim. E aí... Tô escutando. Já voltou para você, Camila? Voltou? Alô, alô, alô? Se puder, então, colocar os slides, Mori, por favor. Então, a gente voltando aqui. Então, a gente está aqui, então a gente entrou na dualidade, então, que é positivo e negativo. Né? Que essa dualidade tem o espírito, tem a alma, a pessoa se forma e essa pessoa tem o ego, que tem essas emoções negativas e positivas. E aí, quando a gente percebe esse ciclo, a gente vai perceber que o nosso campo eletromagnético, ele pode ser um campo que seja um campo saudável, né, muito saudável, aliás, se ele estiver plenamente na consciência, ou ele pode estar infectado com ego. E que essa infectação que eu tenho do ego ou saudável, interfiro no outro, porque todo mundo, tanto os animais como os humanos e as coisas, têm campo eletromagnético. Então, na realidade, quando eu estou aqui falando com vocês, a gente está se acoplando em campos eletromagnéticos. Então, a gente está fazendo isso. E aí, se vocês estão com um campo eletromagnético e eu também não tão saudável, a gente está trocando isso. Por isso que eu estava falando para vocês da compulsão de pensar. Quando eu falei da compulsão de pensar, aqui é uma coisa comum as pessoas terem compulsão de pensar. Então, só por eu ter a compulsão de pensar, o meu campo eletromagnético ele não está tão saudável. E ele não estando tão saudável, o que acontece? Eu estou compartimentando com os outros que têm essa mesma compulsão, só que eu estou no mesmo nível daquela frequência e eu não consigo atingir outros níveis de frequência e ficar com o meu ser totalmente pleno, porque eu estou nessa compulsão mental de ficar pensando muito. Vocês estão entendendo? Vou voltar de novo, que é bem delicado isso. Então, vocês são um campo eletromagnético, né? Como eu também sou, todos nós somos, como as coisas são isso. E quando eu percebo que eu sou um campo eletromagnético, o que acontece? Eu percebo que esse campo eletromagnético, se ele estiver pensando muito, ele vai estar infectado, porque uma consciência nata, ele não pensa muito. Ela pensa na hora que tem que pensar. E ela age na hora que tem que pensar. Geralmente, quem pensa muito, age pouco. E é isso que o ego quer. Ele quer que a gente pense muito e age pouco. E aí a gente vai perceber, quando a gente faz isso, a gente não está sendo nós mesmos, esse campo aqui está dodói, e é onde a gente causa doença, e é onde a gente causa desconexão real do nosso ser. Olha quanta coisa interligada. Gente, é muito louco isso. Esses desajustes é muito louco. E eu sei que é profundo isso, gente, mas acompanhe. Então, quando eu percebo esse campo, que ele não está harmonioso, se ele está pensando muito, que é um detalhe mínimo que eu falei, automaticamente eu não consigo entrar nessa prosperidade que as coisas vêm para mim. E que eu cumpra todos os fins da minha existência. Automaticamente. Entendeu? Então, a gente não percebe que esse automaticamente a gente está todo dia. Porque tá tudo, a gente olha para o lado, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque prenderam a gente no nível dessa forma. Prenderam a gente no nível de entender que isso é normal. E não é normal, é anormal. Né, Rafaela? Quer falar alguma coisa que apareceu aí? Sim, é porque realmente eu compreendo que para muitas pessoas a informação é densa, elas se perdem, porque realmente é profundo. Mas o que a gente quer nesse momento é que você saiba que há algo diferente. Nós temos tempo, então, assim, se fosse deixar, a gente ficaria aqui
o dia inteiro, só eu e Camila falando, nós vamos marcar mais lives falando para poder complementar isso, nós vamos convidar todos vocês no grupo que a gente está, mas seria legal que você entrasse, Camila, para ele entender o que é esse dígito de amor incondicional, o que ele faz na ação do dia a dia para cumprir, porque as pessoas começam a entrar, eu vou falar pelo trabalho que eu tenho com prosperidade, elas entram no campo, mas não entendem esses detalhes que você falou. Se precisar vestir a roupa tal, eu vou vestir, se precisar fazer isso, eu vou fazer. Se precisar passar por um momento de dificuldade para poder entender, eu vou entender, mas não que eu tenha que viver isso, porque a minha essência não precisa. Mas para desamarrar dessas tramas do ego, muitas vezes acontece. Então, nessa parte, eu queria que você entrasse para eles, como eles percebem, é lógico que eles não leem energia, né? Para mim, até começar nisso foi desafiador de ver esse processo, limpar os campos, e não é a nossa intenção formar agora, nesse momento aqui, né? Mais para frente a gente vai ter essas oportunidades, mas como no dia a dia eles podem perceber que eles estão aumentando os dígitos de amor incondicional ou que eles estão baixando esses dígitos de amor incondicional na vivência, no dia a dia dele, da hora que ele acorda, da hora que ele dorme. Tá. A gente, é assim, a gente tem que entender para fazer isso, aumentar o nosso amor incondicional, que na realidade não é uma consequência aumentar o amor incondicional, na realidade a gente está sendo fiel à essência, que é o mais importante. É fiel à essência e cumprir todas as metas da sua existência. E aí, automaticamente, por tabela, o seu amor incondicional vai aumentar, né? Então, a gente fala assim, não adianta a gente ser rico de dinheiro e ser pobre de essência, porque a gente vira um mendigo cósmico, né? E a gente tem muitos mendigos cósmicos por aí, sem querer, e querem que a gente se torne mendigo cósmico também. Então, a gente não pode deixar que a gente se torne mendigo cósmico, porque a gente tem que ser rico em tudo, gente. Vocês têm que ser ricos. Está tudo disponível. É questão que a gente não se encaixa no que deve ser encaixado, porque a gente foi ensinado a não encaixar. Então, a gente tem que tirar essas nuvens. Foi ensinado a entrar em outras forminhas. E aí, o que acontece? Ou está preso no primeiro pilar que estava trabalhando, do dinheiro conecta, ou entra numa espiritualidade de borda e não compreende para fazer o movimento. E aí, como se diz, eu quero deixar para vocês bem claro, o que nós estamos trazendo, ainda que seja muito novo para a maior parte de vocês, não é novo para a essência de vocês, ela sabe de tudo. A gente só está contando para ver se você se lembra. É verdade, como alguns estão falando. Muitas se estão caindo, apesar de não compreender todo o conteúdo. E é isso mesmo. Por isso que a gente está fazendo esse movimento, e a gente queria que chegasse nesse ponto, de você entender que não é que você sabe tudo que você achava que sabia, tem algo mais. Que você achava que estava lá na criança, porque ouviu um dia alguém falar de essência, mas você está no leão, e está tudo bem. Você continua sendo um ser divino nessa experiência. Só que se você não fizer movimentos, isso não vai acontecer. E os movimentos, né, Camila, eles são básicos, até disso que você falou, nas escolhas do dia a dia. A gente podia ter escolhido, como a gente ia falar, vamos falar. Era para ser uma palestra, nós falamos, não, vai ser uma palestra, nós vamos conversar uma com a outra. Se o pessoal não entender, eu vou entrar. Se o tempo passar, nós vamos entrar. Porque a gente está aqui na excelência de fazer o melhor. Por isso a gente chama de experiência divina. É ousado falar assim, né, Camila? Mas a verdade é que muitas vezes as pessoas estão ali, pegam os livros, leem, e aí não entende que cada livro, cada ser que escreveu o livro tem um nível de densidade. Aí a pessoa acha que, poxa, li isso, mudou a minha vida. Pelo contrário, te prendeu a um outro nível, né? Eu queria que você explicasse um pouco isso para a gente caminhando para encerrar, porque, infelizmente, eu sei que tem muitos aqui que ficariam o dia inteiro, nós vamos ter que fazer a pausa, mas podem ficar tranquilos que quando for outros momentos que eu vou ter, eu vou trazer Camila para a gente trazendo mais algumas pinceladas para vocês, tá bom? De tarde a gente faz... É assim, como falei para vocês, é muito delicado se a gente falar, e a gente está tentando falar com o máximo de respeito, com muito amor, mas muito amor, porque é bem delicado, estou só te vendo. Aí é muito delicado porque a gente está trazendo com muito amor, porque assim, como a Rafaela falou, é novo, para a essência é velho isso daí, mas para o racional é muito novo. Então, assim, uma das coisas que a gente pode perceber, que a gente não está muito aprofundado no nosso ser, se a gente está muito ocupado com a nossa vidinha, e não está na vidona, que na verdade a gente tem que estar na vidona, só que a gente fica distraído na vidinha, que é ficar na casa, carro, apartamento, ficar nas coisas do dia a dia, na rotina, e não percebe que a gente é da vidona. O que é da vidona? A gente está no fluxo da vida com a essência. E como que eu faço isso? Eu começo a perceber se todos os meus atos, eles estão alinhados de forma com a minha intenção, estou alinhado com o meu mental, estou alinhado com o que eu sinto e com o que eu falo.
Esse é um exercício muito antigo dos grandes mestres que mostram claramente o quanto que dá para perceber um pouquinho que a gente está desviado no nosso ser. Porque, em regra, a gente não é coerente com a nossa intenção, e essa intenção, se existe uma, ela não é para todos somos um. O que seria para todos um mundo? Cheia de amor por si, incondicional, e para o outro. Ainda há muita manipulação do ego querendo essa intenção. Então, a gente tem que alinhar então, uma intenção pura de ter amor por si, por todos. E a gente, quando fala isso, a maioria das pessoas acha que é piegas. Como que eu vou ter amor por si e por todos? Você está falando isso porque sua vida está ganha. Não está ganha a minha vida. Minha vida não está ganha. Todo dia a gente tem que fazer as coisas daqui também, né? Mas essa é a solução para estar a gente se alinhando e aumentando nossos dígitos de amor incondicional. Estando no mundo sem ser no mundo, estando com a mesma família, estando com as mesmas pessoas. Então, vamos voltar lá. Então, assim, eu tenho que estar com a intenção plena do que eu estou pensando, alinhada com o meu pensamento, com o meu sentimento e com as minhas sentimentos, com as minhas emoções e com a minha ação. Então, assim, eu conheço uma pessoa, ou tenho uma amiga, ou melhor, eu tenho uma amiga, e essa amiga aparece para mim na minha frente, olha, eu tô indo numa festa, o que você acha da roupa dela? Para você não chatear ela, você acha horrível a roupa, você vai falar para ela, não, tá interessante. Vai falar isso. Uma pessoa alinhada na essência, ela vai falar assim, olha, com todo respeito e carinho, por mais que você queria muito essa roupa, você comprou essa roupa e você queria, era o sonho de sair com essa roupa não te valoriza muito. Você deveria usar outra coisa. Aí a pessoa pode ficar muito chateada com você, mesmo você falando com muito carinho. Mas uma pessoa, em essência, ela é sempre coerente com a intenção dela, com o sentimento, com o pensamento, com as ações dela e com todo em alimento que ela gostaria que fizesse com ela vai fazer com o outro. Porque ela tem amor por si e para o outro de verdade. Só que a gente está num mundo tão contaminado que o amor por si e para o outro de verdade não é visto. E nem é feita ações em relação a isso. E não percebe que isso que une a pessoa ter muito dinheiro. E ter dinheiro trazido pela essência do ser. Tem uma série que eu acabei de ver agora que chama Afterlife. Essa série mostra um rapaz que ele está desiludido da vida, que a gente tem que estar desiludido do ego para a gente chegar a esse ponto. A gente tem que começar a não gostar de todos os prazeres do ego, aquelas coisas que roubam a nossa energia, que deixa a gente dogrado nele, por mais que tenha uma sensação gostosa, mas essa sensação gostosa não é a sensação abundante e permanente de estar no prazer da consciência. E aí, nesse filme, ele fala, que é muito interessante, nesse filme ele fala da vida dele e ele fala com as pessoas de forma verdadeira. Ele fala assim, você tá feia hoje. Não, eu não gostei do que você falou para mim. Eu não gostei de acordar cedo, não. Vai chegando. Vai para o trabalho, eu cheguei atrasado mesmo, porque eu não queria vir para o trabalho. E ele fala tudo. E é interessante que eu que estou na essência, eu me choquei com esse filme. Falei assim, nossa, uma pessoa na essência faz tudo isso. Mas eu que estou na essência no máximo que eu consigo, né? Que a gente tem que galgar sempre mais, que eu estou aí também para evoluir sempre. Eu falei, imagina uma pessoa que está bem dormida ainda, né? Uma pessoa que ainda não percebe que a gente está sendo usado pelo sistema, que a gente ainda não é nós mesmos. E aí até fica essa dica desse filme, Afterlife, que vai mostrar a pessoa sendo ela mesma e vai perceber que a pessoa sendo ela mesma, como a gente está no mundo ainda muito egóico e muito retroalimentando só o ego, essa pessoa às vezes é vista como não grata. E sendo que essa pessoa é que está sã e está curando, e está se curando, e está curando o mundo, né? E essa pessoa que faz parte do 1%. Esse é o processo que eu quero acordar vocês. As pessoas olham para essas pessoas como ovelhas negras, mas as ovelhas negras, a própria constelação diz que elas vieram para quebrar o sistema. Então, não se assuste se você achar que eu, Camila, ou você mesmo, se tem isso está fazendo sentido, que você é um ET. Porque nós realmente somos, nós não somos desse planeta, nós estamos nesse planeta. Nós somos essa energia fantástica, maravilhosa, que é a essência, mas precisamos acelerar essa volta para o regente. Camila, nós estouramos assim, bastante o nosso tempo, mas eu vou querer contar com você de novo em alguns momentos depois para a gente trazer para as dúvidas que o pessoal da minha equipe vai levantar aqui. E aí eu tenho mais alguns movimentos à tarde, alguns palestrantes, quando eu puder eu vou encaixar e vou reduzir do que eu trago, porque se vocês tirarem para mim e falar assim, Rafa, Divine Experience, é para que você possa viver o céu na terra, uma experiência divina aqui. E essa experiência divina,
ela foi toda planejada do primeiro dia agora para chegar exatamente aqui. Como é que eu vou unir os bens da matéria, usufruir deles para fazer o meu papel com a espiritualidade plena, consciente. Então, eu sei que essa manhã não foi à toa que o Zoom no mundo parou, porque a gente queria enfiar as pessoas no mundo. Não foi à toa que tudo isso aconteceu. Mas, da mesma forma, assim como existem energias involutivas, existem as evolutivas nos ajudando, os anjos de luz conosco. E eu quero não só agradecer a sua participação, todo esse amor que você manda em palavras, em energia, no olhar, no sorriso, como toda a minha equipe que me ajudou nesse momento, que a gente não sabia que era um processo que estava acontecendo no Zoom, e a gente achou que era um processo nosso aqui. E a todos vocês que estiveram conosco nesse início de manhã, até a tarde, avisem as pessoas no grupo lá, comenta como foi essa manhã lá no grupo, para quem não veio, ter a curiosidade de assistir, tá? Nós vamos voltar, gente, às 14 horas em ponto. Então, nós teremos um intervalo mais curto hoje, porque é o último dia e nós queremos muito, muito que você unifique isso para subir por regente com a prosperidade real. Que você entre em movimento. Essa é a palavra. Dê o passo. Ficar parado não vai adiantar com isso tudo dentro de você, porque isso vai embora depois. Camila, gratidão infinita, viu? Só tô falando que o pouco que vocês entenderam, gente, é um mundo mágico, juro, na Terra. A gente está falando, eu sei que é muito abstrato, é muito louco, aparentemente, mas louco é o ego, que deixa a gente perturbado, não entende a nossa essência, e não deixa a gente ser nós mesmos, tá? É esse o chamado. Eu sei que é bem ainda abstrato, mas fique em paz, que vai tudo se encaixar, e está se encaixando já sem vocês perceberem, tá bom? A gente ama vocês de verdade para fazer isso, não é fácil. Não é fácil, mas a gente está dando o melhor de si mesmo. Aqui a Vavá também, eu sei que está aí, também vai só nos Não, Camila, o povo da mentoria já mandou tanta mensagem individual aqui. Vou marcar uma sua sozinha lá com o pessoal da mentoria de novo, além de marcar uma live para a gente aprofundar aqui. Com certeza, sim. Logo depois que organizar, a gente vai marcar mais uma juntos. Tá, e a gente quer muito que vocês entendam isso para vocês se autolibertarem. É isso que eu grito. O Rafael me conhece, eu vou fechar assim. Eu grito todos os dias para pessoas acordarem todos os dias, mas não é gritar ser arrogante, prepotente, é gritar de, pelo amor de Deus, a gente precisa de vocês acordados, mais ainda do que vocês já estão. Vocês são nossa família. Vocês são tudo pra gente, gente. É isso. Espero que vocês entendam isso. Vocês são tudo pra gente. Tudo. A gente é família. Por isso que a gente está aqui falando. E não é fácil para a gente falar tudo isso que a gente fala. Porque o ego está muito na frente e querendo bater na gente. Gratidão aí, amorzinho, muito amorzinho. Muito amor para todos vocês aí. Vou aqui organizar um almoço, almoçar, almocem, digiram, deixa a digestão de tudo isso que passou. E com muito amor a gente recomeça às 14 horas. Beijos! Namastê.